Aleluia. Deus, não há como descrever sua grandeza e seu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glória seja dada a Deus. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Pra todos sempre. Amém. Eu te dou glória, Senhor, todos os dias da minha vida. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus possa trazer a resposta que temos buscado da presença dEle, da parte do Senhor. Há um tema de hoje que realmente foi muito difícil de escolher e preparar a palavra, que seria como superar a dor no coração. Existem situações em nossas vidas que realmente provocam grandes dores. Toda perda gera muita dor. Algumas duram mais, outras duram menos tempo. Um fim de um relacionamento, a morte de um ente querido, a morte de um animal de estimação, entre tantas outras.
No dia 3 de janeiro desse ano, nós perdemos a nossa querida cachorrinha Sky, com 18 anos de vida. A Sky, ela teve um filhotinho apenas, inclusive esse filhotinho nasceu no nosso quarto durante a madrugada, e o nome dele era Oliver Twist. Ele era um cachorrinho bem gordinho e fofinho, era uma graça. E a Sky, uma mãe exemplar, cuidou muito bem dele, de uma forma que também nos surpreendeu. E ambos sempre trouxeram muita alegria para nossas vidas. Infelizmente, no último dia 14/3, às 18 horas, na UTI do Hospital Veterinário, o Oliver nos deixou. Ele teve uma parada cardiorrespiratória pela segunda vez e ele não conseguiu retornar à segunda parada. Ele foi um lutador. Ele era cardiopata, tinha problemas nos pulmões, teve internado por pneumonia algumas vezes, tomou desde pequeno remédio para evitar convulsão, o Gardenal. Ele estava com problema de próstata e problema no fígado, entre outros. Mas ele nunca deixava de ser um cachorro alegre e nunca deixava de expressar, sempre que chegávamos, a sua alegria. Ele não balançava só o rabo, ele balançava o corpo inteiro quando nós chegávamos, de alguns minutos que às vezes ele saía. Mas ele tomava remédios diariamente, era muito guloso, gostava de comer, era um cachorro alegre, um cachorro feliz e parecia falar conosco e adorava beijar. Ele lambia, que até sufocava a gente de tanto amor que ele transmitia. Eu sinto muito a sua falta, meu coração, da minha esposa, ainda estão muito feridos, muito machucados, porque nós perdemos dois amados cachorrinhos em tão curto espaço de tempo. E nós recebemos uma linda homenagem de várias pessoas, mas em especial da ASAP, que é uma associação de sem fins lucrativos, né, que cuida de crianças carentes, ensinando a tocar instrumentos musicais. Eles têm uma orquestra e nós temos a alegria de ser padrinhos dessa orquestra. Eu quero deixar também de coração meu agradecimento ao pastor Joab, a pastora Mari e todas as crianças da ASAP pela carinhos que eles demonstraram e pela homenagem que eles fizeram para nós, falando um pouquinho do amor dos animais. Eu gostaria de ler essa mensagem que eles passaram para nós, depois vai aparecer no site para vocês verem, e ela diz assim: há quem diga que os anjos apenas existem nos céus. Outros afirmam que humanos podem ser anjos. Seja qual for a crença, interpretação ou metáfora a respeito dos anjos, chegaremos ao mesmo adjetivos: amigos, seres de luz, doces companheiros, que amam aqueles que fazem companhia e que oferecem carinho e cuidam bem de nós. Sendo assim, por que não poderíamos carinhosamente chamar os animaizinhos de anjos? Afinal, Deus os criou com imenso amor e sem eles a vida do ser humano não seria completa. Animais também são amores, amores que vêm e um dia se vão. Deixam saudade, deixam memórias, deixam suas marcas e sua história de muita entrega, alegria, brincadeiras, cuidado, aprendizados e muito amor. E quem disse que os animais não escrevem sua história? O Oliver Twist viveu 16 anos ao lado de seus pais e amigos e cuidadores, Arthur e Angie, recebendo e proporcionando muito carinho, afeto e companheirismo. Uma amizade que foi escrita e jamais será apagada da história. O Oliver Twist será lembrado para sempre e, sem dúvida, quando vier o vazio e a tristeza, iremos lembrar que ele teve os melhores protetores e cuidadores que deram carinho e atenção, ouviram seus choros e se importavam com suas dores. Sim, eles passaram noites acordados, preocupados com a alimentação, a medicação e como ele estava se sentindo. E lá se foram 16 anos, uma vida, um tempo de entrega, de trocas incríveis e marca que para sempre estarão em seus corações. O luto vai passar e a saudade será imensa, mas lembre-se que o Oliver Twist partiu desta vida muito feliz, se sentiu o dog mais feliz e sortudo de ter tido como vocês como amigos. Deixamos o nosso abraço e o nosso sentimento pela partida desse lindo animalzinho, ASAP. Obrigado de todo o coração
pela linda mensagem que eles nos deixaram. E agradecemos a Deus também pelo tempo em que Ele permitiu que o Oliver estivesse conosco e por ter atendido o nosso pedido, para que ele não sofresse mais com sua enfermidade. E nós oramos, e nós demos a palavra, e Deus falou ao meu coração e ao coração da minha esposa, que ele estaria recolhendo o Oliver sem sofrimento. Ele se foi sem sofrimento. Alguns devem pensar se é certo sofrer ou interceder pelos animais. Muitos não se importam com eles, mas para nós são membros da família. E quero biblicamente provar que Deus se agrada quando amamos ao próximo e amamos aos animais, que são colocados aos nossos cuidados, sob nossa responsabilidade, porque foi o Senhor que os formou e que através de sua palavra Deus cura as feridas abertas em nossos corações para podermos superar essa dor tão profunda. Eu te convido a abrir em Provérbios 12, a partir do versículo 1. Provérbios 12, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios são engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transformados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz seu fruto. Amém. Até o versículo 12. Assistindo uma pregação de um pastor chamado pastor Ronaldo Cadena, da Igreja Presbiteriana Castelo Forte de Maceió, Alagoas, ao qual eu deixo meus cumprimentos ao pastor e amada igreja, ele cita na sua uma visão que quando ele faz a leitura de Provérbios, ele diz que a imagem que ele vê é de um pai sentando seu filho em seu colo para lhe ensinar. Sentar-se no colo do pai e ouvir os seus ensinamentos representa submissão e obediência. E eu concordo plenamente com a observação do amado pastor, com a sua visão, de que Provérbios nos remete a um pai ensinando o seu filho. No caso, Deus nos ensinando de como devemos agir, de como devemos caminhar neste mundo. Uma característica de ensinamento de nossos pais, e creio que seja algo comum a todos, né? Pelo menos eu imagino que sim, é a repetição de alguns ensinamentos. Do pai repetir alguns dos ensinamentos ao filho, para que aquilo fique fixado na sua memória, gravado na sua memória e no seu coração. E assim faz Deus também em nossas vidas, assim também age Deus. Ele nos coloca em seu colo para ensinar a sua palavra. Ele repetidamente, vamos ouvindo por diversas vezes e repetidas vezes os ensinamentos do Senhor. A palavra do Senhor, de como devemos caminhar, de como devemos agir segundo a vontade do Altíssimo, segundo a nossa intimidade com Deus. E a palavra de hoje não será diferente. Ele nos remete aos ensinamentos para que o homem seja prudente, para que ele ame ao próximo e para que ele ame aos animais e a tudo que o Senhor criou. Deus por diversas vezes já nos ensinou e isso vai novamente nos ensinar através dessa palavra abençoada que nos remete à obediência e à submissão ao Pai. Assim nossos pais fizeram ao longo de nossas vidas e assim Deus faz ao longo de nossas vidas aqui na terra, para que esses ensinamentos fiquem gravados em nosso coração. E o versículo primeiro que nós lemos vai repetir isso. Mas antes, a palavra de Deus
nos ensina lá em Provérbios, quando nós somos pais, temos filhos, que ensina a criança ao caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Veja como a palavra de Deus é rica, e veja como Provérbios é um livro maravilhoso. Então, o importante é aprendermos, é nós gravarmos no coração esses ensinamentos, porque eles vão nos preparar para a caminhada, para a vida. Mesmo quando homens, nossos pais nunca deixarão de nos ensinar. Não é uma verdade? Eu já não tenho mais meus pais vivos, mas mesmo quando ainda já de idades, né, eu marmanjão, vamos dizer assim, eles costumavam trazer uma mensagem, uma palavra de ensinamento. E assim é Deus com nossas vidas. Podemos não querer ouvir, não querer obedecer, e essa atitude vai gerar consequências às nossas vidas, nada boas, mas que um dia, quando ficarmos muito mal, nos fará lembrar dos momentos em que estivermos no colo do Pai e do que Ele nos ensinou, do que Ele nos falou e porque o caminho tomado foi um caminho mau, foi um caminho de desobediência. A cada oração, a cada leitura da palavra, a cada meditação, a cada dia, Deus nos ensina. Você tem ouvido, eu te pergunto, os ensinamentos do Senhor? Porque a palavra diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim age Deus em nossas vidas como Pai zeloso, Pai misericordioso. Ele repetidamente nos ensina a ser homens vitoriosos, de sucesso, bem-sucedidos, abençoados nessa terra. Mas para isso, temos que ouvir, aprender e obedecer. Mesmo nos momentos difíceis, quando damos um grito de socorro, que pai terreno não viria ao nosso socorro, quanto mais a Deus. Lá em Mateus 6 relata isso exatamente como dito aqui. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Deus guarda, Deus cuida das nossas vidas. Não é assim que acontece? A vida é uma grande escola que vai nos formar de acordo com o que guardamos em nossos corações e nossas mentes. Os nossos pais querem nos ensinar o melhor para nossas vidas, assim como Deus quer nos ensinar o melhor para que sejamos sempre homens e mulheres abençoados. A decisão de queremos aprender cabe exclusivamente a nós. Ele é pessoal, ele é intransferível. E hoje Deus nos convida a sentarmos no seu colo novamente, para que Ele venha nos ensinar a sua palavra. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, a sentar no colo do Senhor, no colo do Pai Celestial, ouvir atentamente a sua palavra, o seu ensinamento, para que isso fique gravado no seu coração. Isso é o verdadeiro sentido de sermos cristãos. E é exatamente isso que vem dizendo no versículo 1 de Provérbios que acabamos de ler. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Se você buscar no dicionário, no Aurélio, o significado de estúpido, você vai encontrar palavras muito fortes. Algumas tipo assim, que provoca tédio, que não é inteligente, burro, palerma, pateta, ignorante, idiota, imbecil e por aí afora. Palavras fortes, mas isso é tradução do dicionário. Aí no versículo 2 diz assim, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenção perversa ele condenará. Em alguns países é comum as pessoas caçarem e brincarem com um aparelho chamado bumerangue. Não sei se você já ouviu falar, ou já viu em algum desenho, enfim. Ele tem um formato em V, ele tem uma aerodinâmica empregada nele, não sou nenhum engenheiro aerodinâmico, né, mas eu acredito que sim. E ele é muito usado como brinquedo e como aparelho de caça. Como assim caça? Porque ele lança aquele bumerangue para atingir alguém, um objeto, um animal, uma caça, né, e atingindo a caça, ele vai lá e pega a caça. Se ele não atinge o objeto para qual ele atirou, o próprio bumerangue ele volta para o seu arremessador. Ele volta para aquele que arremessou, para aquele que lançou, quando ele não atinge o seu alvo. Então você deve estar se perguntando, pô, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Que tem a ver o bumerangue com a palavra de Deus em nossas vidas? A forma que vivermos e agirmos em nosso dia a dia será como um bumerangue, que vai retornar para nós.
Presta atenção. Como diz o ditado popular, vamos colher o que plantamos. Lançamos o bumerangue, assim como lançamos o que temos no nosso coração, e ambos retornarão como uma resposta para nós. Podemos conseguir segurar o bumerangue quando ele voltar, ou não. Ele pode até nos machucar, ou não. Vai depender da força, da forma que ele foi lançado. Vai depender do que nós lançamos do nosso coração. Assim diz a palavra, lançamos ao mundo o que temos guardado em nossos corações, e com certeza um dia retornará às nossas mãos o que foi lançado. Se você está lançando coisa boa, vai retornar coisa boa. Se você estiver lançando coisa ruim, vai retornar coisa ruim. O que você tem lançado? Pense sobre isso. Aí o versículo 6 diz assim, o versículo 6 de Coríntios 9. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Esse versículo é muito lido para a hora do dízimos e oferta. Mas ele também faz referência daquilo que nós temos no nosso coração. Daquilo que a gente costuma lançar para o próximo. É fácil falar, mas não praticar. O importante é praticar. Praticar o amor ao próximo. Praticar a palavra de Deus. Se guardarmos o ensinamento de Deus, vamos colher bons frutos. E é exatamente isso que diz a palavra. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Mas o homem mau, o homem de intenções perversas, ele será condenado. E o versículo seguinte diz assim, no versículo 3, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Dizem que a árvore mais forte do mundo se chama Bullock australiano. Eu pesquisei, tá? Não sei, não nasci sabendo isso aqui não, mas eu pesquisei. Chama Bullock australiano. É uma árvore chamada de pau de ferro devido à sua resistência. Nativa da Austrália e é conhecida como a madeira mais dura do mundo. Essa árvore australiana, ela é quase impossível de se arrancar devido à sua força, sua resistência, suas raízes profundas. E é necessário muito esforço para arrancar uma árvore dessa, devido a toda essa característica que ela tem. Deus diz na palavra que a raiz do justo não será removida. Ou seja, é como essa árvore australiana, como de uma árvore extremamente forte, com raízes profundas na palavra do Senhor. Então, ela é praticamente impossível de se remover das nossas vidas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça e da obediência ao Senhor. E o Senhor nos faz forte para enfrentar as lutas do dia a dia. Aí no versículo 4 diz assim que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Verdade. Mas a que o envergonha é como podridão dos seus ossos. Difícil essa palavra também, né? Se perguntarmos de que parte do homem a mulher foi criada por Deus, através de Adão, nós todos saberemos dizer que ela foi criada da costela de Adão. 100% tenho certeza que sabe e conhece essa palavra. Ou seja, ela foi tirada da costela que está ao lado do homem, para andar ao seu lado como pares em um só pensamento e uma só vontade. E uma mulher sábia, Deus usa tremendamente e ela pode com certeza ajudar o homem a ser um vencedor. O homem e uma mulher, ambos estão debaixo do mesmo ensinamento divino e ambos devem aprender e a andar juntos em comunhão com Deus. Lembra da passagem de Abraão e Sara? Acho que todos lembram, quando Deus fala para Abraão para ele ouvir a sua mulher a respeito do seu filho Ismael com a sua serva Agar, lá no versículo 12 de Gênesis 21, que diz assim, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atende tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ele então expulsa da sua tenda Ismael e a sua serva Agar. Mas Deus garantiu para ele que aquilo que a mulher dele estava falando era da parte do Senhor, para ele ouvir a voz da sua mulher. Uma mulher sábia é tremendamente usada por Deus. Aí continuando, no versículo 5 a 7 diz que o pensamento dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é engano. A palavra dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transformados e não subsistirão, mas a casa do justo permanecerá. Observe que Deus está nos ensinando, nesses 3 versículos, que devemos andar com justos.
pois o ímpio em nada pode contribuir com o nosso crescimento espiritual, com a nossa vida. Dar ouvidos a palavras do ímpio é dar ouvido a coisas do mundo e deixarmos o mundo entrar em nossas vidas. É aí que está o perigo, tomar o espaço que pertence ao Espírito Santo em nossos corações. E como cristão, temos que dar espaço ao Espírito Santo para sermos usados por Deus para levar a palavra ao ímpio. Porque a gente não consegue ficar livre de estar num lugar que tem ímpio. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não precisamos nos contaminar com o mundo. Então Deus está falando que devemos ficar longe das ações, das práticas dos ímpios. Até porque nós vamos conviver com ele, mas nós não precisamos nos contaminar com essas práticas. Porque nós vamos estar no mesmo ambiente, às vezes no mesmo local de trabalho, às vezes em qualquer tipo de situação de convivência social, vamos estar com eles. Mas nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Ficarmos longe dos conselhos maus e não se envolver com as práticas mundanas, não aceitarmos manjares do rei e não sentarmos à mesa de escarnecedores. Também está descrito isso lá em Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha como a palavra de Deus é rica. Não se contamine com as coisas do mundo, irmão. Aí versículo 8. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Uma das práticas mais comuns do homem do mundo, do ímpio, é tentar jogar a culpa de seus atos para fora de si mesmo, para outro. Como se a culpa fosse sempre de algo, de alguém, do mundo, do momento, da crise, da guerra, enfim, nunca é dele próprio. Há exemplo do que acontece com o homem no Jardim do Éden, em que o homem joga a culpa na mulher e a mulher joga a culpa na serpente. Assim começa a queda do homem, quando nós não assumimos nossos erros, nossos pecados. Ao invés de se arrepender, buscar a Deus, o perdão de Deus, a sua misericórdia, ele tenta achar justificativa para justificar o injustificável. Isso é coisa do ímpio. Um bom filho ouve o ensinamento do seu pai. Um bom filho obedece ao teu pai, seja terreno, seja celestial. Ele obedece ao vosso pai. Isso é bíblico também, está lá em Efésios, depois você vai lá e lê, Efésios 6:1. E o desígnio do homem mau é o mal, pois nós vivemos num mundo que o mundo jaz no maligno, mas nós não precisamos nos contaminar com o mundo. Por isso, temos que ser sábios e aceitar os ensinamentos do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra do Evangelho. Aí o versículo 9 diz, melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que se vangloria e tem falta de pão. Aqui, esse versículo está se remetido que o humilde reconhece o seu lugar como servo. Ele busca a cada dia estar mais próximo de Deus, se humilhando à presença do Senhor. Ele cumpre os mandamentos, ele obedece à vontade de Deus e se afasta do mal. Ser um bom pai, um bom homem, um bom marido, um bom funcionário, um servo temente a Deus, eles não se vangloria, mas ele é simples de coração. Mesmo na fartura, ele ama o próximo e cumpre a palavra do Senhor. É o que traduz esse versículo que nós acabamos de ler. Aí o versículo 10, que é o que mais me encanta, ele diz, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. É comum um homem crente amar os animais. Amar não significa que ele tem que ter um animal de estimação. Muitos não têm, porque não tem condição, não é porque não ama, porque não tem condição, às vezes não tem tempo, ele não trabalha o dia todo, enfim, tem os seus motivos, por isso que ele não tem e deve ser respeitado. Mas o homem cruel não se importa com os animais, muito menos com o ser humano. Muito menos que o ser humano. O animal é a verdadeira expressão do amor ao próximo. Não importa como você chega em casa, ou se ele está bem ou se ele está doente. Ele sempre terá o amor para dar. Eu sou testemunha disso. O meu cachorro, mesmo doente, mesmo com o pulmão ruim, quando nós chegávamos, ele expressava a sua alegria. Mesmo que ele começasse a tossir depois, mas ele expressava a sua alegria. O amor sincero e simples, que infelizmente tem sido difícil de encontrar nos humanos,
no ímpio principalmente. Quem não consegue amar o animal, que é a criação de Deus, não consegue amar o próximo. Não me diga que é ao contrário, porque isso não acredito. Se uma pessoa é incapaz de amar um animal, ele é incapaz de amar o próximo. É impossível um homem odiar um animal e falar do amor de Cristo, porque tudo foi criado por Deus. E o animal foi criado por Deus, eles foram colocados aos nossos cuidados. O que é fora disso, me desculpe, é obra do diabo. Tudo que Deus criou deve ser respeitado, honrado. Nossas ações com os animais refletem o que está em nosso coração. Sem amor à criação de Deus, é impossível amar ao próximo, é impossível agradar a Deus. Versículo 11, estamos chegando lá. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Isso quer dizer o seguinte: o que vive do fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto, da força das suas mãos, nada lhe faltará, como diz a palavra. Agora, o bicho preguiça, aquele sanguessuga, né, que não faz nada da vida, né, que vive grudado nos outros, debaixo do teto dos seus pais, lá, tem 40 anos, está morando na casa dos pais ainda, e na dependência dele, ocioso, nada contribui para a sociedade, nada contribui para si mesmo. Ele é um homem sem juízo, como diz lá no versículo 1, estúpido, um homem imprudente. Então, Deus está fazendo referência nesse versículo da importância de nós buscarmos o nosso sustento com as nossas mãos, com o nosso trabalho. Aí o versículo 12, eu quero dar como referência o versículo 13 de Provérbios 20, que diz assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Palavra bem, fala, a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Então, bicho preguiça, né? Sanguessuga, começa a se mexer, né? Porque senão você não vai cumprir a palavra de Deus. Vamos lá. Uma coisa que eu abomino, pastor Arthur, é o pidão. Sabe o crente pidão? Aquele preguiçoso que só sabe pedir? Aquele irmão que vive choramingando, lágrimas de crocodilo, né? E se lamentando de tudo. As suas palavras sempre são de lamento e sempre de pedir alguma coisa. Ele vive da esmola dos outros. Não estou falando do necessitado nem daqueles que têm poucas condições, mas do bicho preguiça mesmo, o preguiçoso, que não quer trabalhar, dorme depois do almoço, ainda se vangloria porque faz isso, chega sempre cansado, gordo, que nem um porco e quer ser empurrado pelos demais. Me desculpe, esse não cumpre a palavra de Deus em nada. Adora uma boca livre. Já viu quando você faz um churrasquinho na tua casa? O cara fica grudado com você na churrasqueira? Pois é esse mesmo. É o primeiro a aparecer em eventos, não ajuda em nada o encosto. Então fica longe dessas pessoas. O meu cinegrafista, minha esposa, a pastora Ângela, os dois estão rindo da palavra. Mas, irmão, é a pura verdade. Você não passou por isso ainda? Um dia você vai passar, você vai me dar razão. Verdadeiros sanguessugas, fica longe dessas pessoas, porque em nada, irmão, nada, ele vai contribuir com você. Pelo contrário, ele vai querer tirar ainda algo de você. Versículo 12. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz do justo produz seu fruto. O perverso está obstinado a praticar o mal e viver do mal dos outros. O egoísmo se classifica nessa situação que nós acabamos de ler desse versículo, em que as pessoas se aproximam para se beneficiar de você. Inveja do que você conquista debaixo da bênção de Deus. Tenta roubar tudo de você, inclusive a sua bênção. Se afasta dessas pessoas também, irmão, que cada dia contribui para um caminho mau para a sua vida, mas eles querem apenas roubar de você o que Deus te entregou. Então foge, distancia dessas pessoas. E Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Veja, meu irmão, o quão rico é a palavra de Provérbios. Eu podia ficar aqui horas e horas falando de Provérbios, do livro Provérbios. Eu li uma parte dessa passagem de Provérbios. Então, aprenda a afastar-se do mal, buscar estar perto de pessoas que contribuam com você espiritualmente, que intercedem por você, que professam a mesma fé que você, pessoas que são cheias do Espírito Santo, porque a sua vida vai ser abençoada, você será abençoado, nada vai lhe faltar,
A sua casa será guardada pelo Senhor, os seus passos serão guardados pelo Senhor e as suas bênçãos serão de geração em geração. É isso que Deus quer para nós. Então, senta no colinho do papai, fala com Deus, deixa Ele te ensinar, deixa Ele dizer o que Ele quer para a tua vida. Pratica as boas obras, interceda pelo seu irmão, ama teu próximo e dá um beijinho no seu animal de estimação por mim. Eu tenho certeza que Deus vai se alegrar da sua vida, da sua casa, das suas ações. Oremos ao Senhor. Querido amado Pai, amado Deus, te agradeço por essa palavra, a qual Tu nos ensinaste através do livro de Provérbios, Senhor. Que possamos praticá-la em nossos corações, Pai querido, sermos verdadeiros servos, fiéis, Pai. Que cada um que esteja ouvindo esse culto, Pai, seja cheio do Teu Espírito. Aprenda, Pai amado, a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Aprenda, Pai amado, com a sua rica palavra, que ele possa aprender a ler as entrelinhas, Pai, daquilo que o Senhor tem nos ensinar, Senhor. Que possamos ganhar cada dia intimidade contigo, que possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Senhor, para praticar a boa obra, para praticar os ensinamentos a qual o Senhor nos entregasse, Senhor. Em tudo eu te dou graça, Pai, e em teu nome eu abençoo a tua igreja, o teu povo, Pai querido. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor